E agora, né, na calada da noite, na virada do ano, onde você tem, né, um arrefecimento de movimentos sociais, ele aumenta a passagem novamente, esperando que, se não tem movimentação no Rio contra o aumento da passagem, São Gonçalo não vai se mobilizar. Porque o senhor Ney Menin, ele fechou um grande acordo com os empresários, muito alto, muita grana, tá? E hoje está aí massacrando as mães e massacrando o povo. É que o prefeito tinha uma promessa de campanha. A promessa de campanha dele era 1,50. E isso nos prova uma coisa também muito importante, que a gente não tem que confiar nesses governos. Porque se ele promete uma coisa na campanha dele, a população votou e ele não cumpriu. Mas a população de São Gonçalo tem uma arma e pode exigir isso hoje. E aí, né, estoura as grandes manifestações nas capitais, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, né, isso se estende a Niterói e depois São Gonçalo, né, e o Movimento São Gonçalo na Luta, formado por, né, companheiros aqui de São Gonçalo, preocupados com o destino da nossa cidade, né, organizaram uma manifestação que levou 15 mil, 20 mil pessoas às ruas de São Gonçalo, e o prefeito, né, na onda geral de todos os prefeitos do Brasil, revogou, né, o primeiro aumento da passagem. E agora, né, na calada da noite, na virada do ano, onde você tem, né, um arrefecimento de movimentos sociais, ele aumenta a passagem novamente, esperando que, se não tem movimentação no Rio contra o aumento da passagem, São Gonçalo não vai se mobilizar. Né? Então é importantíssimo, né, que nós possamos realizar um calendário de manifestações para poder lutar pela revogação desse aumento de passagem e ainda mais lutar pela questão da passagem de 50, que foi a principal promessa da campanha Neutro Livre. E aí uma das grandes bandeiras do São Gonçalo na Luta, de junho para cá, foi a audiência pública para discutir mobilidade urbana e transporte público que aconteceu na OAB. Nessa audiência pública, nós conseguimos levantar várias bandeiras, né, que se estende a questão do mototáxi, da van, e principalmente dos ônibus, e também falando do metrô, e que, né, tinham duas bandeiras principais. A primeira era a passagem de 50 e a segunda, né, era o rompimento do contrato com esse consórcio, que é uma maquiagem. Então é justo hoje a gente vir para as ruas, junto com a população, cobrar uma posição da passagem a 1,50. Eu não vou para a rua cobrar apenas os 20 centavos desse aumento, que ele lá na frente, como você falou com bastante propriedade, o rapaz lá falou com bastante propriedade, que quando saiu o primeiro aumento ele tinha que revogar, logo na assumir ele tinha que revogar. Só ele pode fazer. É a autonomia do prefeito legislar por decreto. Então só ele poderia chegar e publicar um decreto e acabar com aquele aumento passado. Mas não fez, porque o senhor Ney Menin, ele fechou um grande acordo com os empresários, muito alto, muita grana, tá? E hoje está aí massacrando as mães e massacrando o povo. Então, estou junto, vamos para essa luta aí. Amanhã nós temos a reunião do Proteste já, que a gente não estava sabendo, né, que iria acontecer esse movimento, mas nós estamos juntos. É hora de unir, é hora de todo mundo se juntar, o povo de São Gonçalo ir para as ruas, a gente ir para as ruas também, convidar o povo a participar desse movimento. Eu sou estudante da UF, sou do coletivo estudantil Vamos à Luta, militante do PSOL também. Eu queria começar lembrando uma coisa que eu acho que é muito importante. Em Porto Alegre, ano passado, quando começaram as lutas contra o aumento da passagem, ninguém, absolutamente ninguém, dizia que era possível reduzir as passagens. Fortunati em Porto Alegre dizia que não ia reduzir as passagens. O Haddad em São Paulo dizia que não era possível reduzir as passagens. O Paz no Rio dizia que não é possível. O Rodrigo Neves em Niterói e o prefeito daqui também dizia que não era possível reduzir as passagens. Mas o povo na rua, um movimento massificado, obrigou todos esses governantes a recuarem numa coisa que eles diziam que era impossível. Então acho que tanto as jornadas de junho quanto as jornadas de outubro pela educação demonstraram uma coisa muito importante para a gente, que é ocupando as ruas, que é indo para a luta, que a gente consegue fazer esses governantes recuarem, fazer esses caras que transformam a nossa vida num caos, recuarem na política que eles têm
no dia a dia. E, obviamente, cada cidade tem sua especificidade, né? Em Niterói, por exemplo, a gente tem uma situação, em São Gonçalo tem suas especificidades, e as condições do transporte, as condições da saúde e da educação, tudo faz parte de um mesmo projeto e está tudo muito aliado. Se a gente não tiver consciência disso, isso nos prejudica muito. Agora, eu acho que tem uma coisa que é uma arma que existe aqui e que não existe em outras cidades, é que o prefeito tinha uma promessa de campanha. A promessa de campanha dele era 1,50. E isso nos prova uma coisa também muito importante, que a gente não tem que confiar nesses governos. Porque se ele promete uma coisa na campanha dele, a população votou e ele não cumpriu. Mas a população de São Gonçalo tem uma arma e pode exigir isso hoje. Então, para além do fim do consórcio, como demonstraram as ruas que nada é impossível, como não foi possível, como foi possível reduzir o aumento, tem que exigir, como a gente exigiu em junho também, passe livre e municipalização dos transportes, porque as privatizações não resolvem absolutamente nada. Isso está provado na saúde, educação, e outra coisa que a gente tem que exigir também para dialogar e ter solidariedade com todas as cidades do país é do fim dos investimentos para a Copa. Não vai ter Copa e dinheiro para saúde e educação. Assim como muitos companheiros estão presentes nessa reunião, a gente participou do processo onde foi feito um consórcio dos ônibus dos transportes de São Gonçalo. Quem que participou viu que o contrato não tinha nenhuma responsabilidade social, apenas delimitava que a exploração na realidade ia ser única na cidade. Quem não observou, aos pouquinhos os ônibus estão se transformando na igreja matriz até chegar num ponto onde você não vai ver mais Mauá, não vai ver mais Galo Branco, Estrela, Rio Ita, você só vai ver esse consórcio. E aí eles vão começar a retirar os ônibus gradativamente das linhas, isso é automático. Não vai ter mais disputa, não vai ter mais concorrência. O prefeito foi eleito em cima de uma proposta de uma redução para 1,50, justamente se preocupando com a parte mais pobre da cidade, não foi cumprido. O aumento da passagem está acontecendo, mesmo com os juros com os impostos sendo reduzidos a quase zero. Então, pessoal, é importante a gente frisar a participação desse movimento em peso nas ruas para que a gente não possa deixar esse aumento passar mais uma vez. Em junho a gente conseguiu regredir a decisão. Agora a gente tem que, além de fazer regredir a decisão, fazer valer a nossa voz e as promessas foram registradas em cartório. Vale a pena lembrar disso. E não deixar as outras pautas de lado, como o passe livre e restrito universitário, o passe livre e restrito secundarista, que não existe na cidade, que o Rio Gás não é nada de passe livre, aquilo é uma limitação do seu transporte dentro da cidade e fora dela. Então só queria deixar esse debate fraterno, a gente está apoiando a manifestação, estarei presente em todos os processos, quero estar à disposição de todo mundo. Quem me conhece, eu milito nessa cidade há mais de 6 anos e quero estar somando com esse movimento. Espero que a gente possa, de fato, construir uma passeata, uma manifestação que não seja só na semana que vem, mas que continue, que quanto mais bate no bolo, mais o bolo cresce, e que a gente possa conquistar muito mais coisas para a cidade, não é só pelos 20 centavos. Mas eu gostaria de lembrar que o São Gonçalo na Luta, que foi um movimento que surgiu também na cidade após as jornadas de junho, assim como outros movimentos, né? E isso é bom porque mostra que o companheiro ele falou que na verdade o ativismo político está voltando novamente a ser importante. E isso eu acho que é saudável para São Gonçalo, e registrar também um ato que a gente fez aqui, que impôs a redução das passagens ao prefeito de Colim, que foi o maior ato da história da cidade. Isso é importante lembrar. Mas depois disso nós continuamos nos reunindo e nós conseguimos uma audiência pública para questionar o prefeito. O prefeito, obviamente, ele acabou não indo, mandou o seu secretário de governo para ser o seu representante. Nós indagamos, colocamos vários problemas do transporte, problemas que agora não foram nem muito debatidos na época, mas que agora estão voltando, como por exemplo os ônibus que não têm ar-condicionado. Agora que a gente está nesse calor intenso, a gente sente, porque nós vivemos aqui verdadeiras latas de sardinha ambulante, né? São micro-ônibus pequenos, com 24, 26 lugares sentados, que o trabalhador vai ali completamente exprimido, não tem condição nenhuma de ir, de voltar para o seu trabalho com a mínima dignidade. Então, nós indagamos ele sobre a questão do 1,50, que era a questão fundamental. Ele fez uma promessa de que seria no meio do ano, mas o que é que ele acena que vai reduzir a passagem? A passagem aumenta logo na virada do ano.
E essa é a segunda tentativa de aumento da passagem. A primeira nós barramos, a segunda está sendo, para quem diz que vai reduzir, é a segunda vez que ele tenta aumentar. E isso é uma questão que o prefeito poderia, por exemplo, já no seu primeiro ano de governo, ter revogado o primeiro aumento. Isso era possível, uma coisa que ele também não quis alardear, como era possível agora dar uma resposta mais efetiva. Então nós vamos cobrar muitas coisas, nós vamos cobrar a melhoria do transporte, nós vamos cobrar o passe livre, nós temos que avançar muito o debate, mas principalmente o seguinte, nós temos um ano de governo de Hilton Molin e existe uma coisa que já existia na época da prefeita Aparecida Tressé, que parece que vai continuar e vai se acentuar, que é a completa falta de diálogo com a população. Os movimentos estão se organizando. Antes falava que não tinha movimento, que não era organizado. Os movimentos estão se organizando, estão indo lá para cobrar uma resposta. Não há qualquer diálogo, não há qualquer resposta, não há qualquer posicionamento. A população está às cegas. Eu acho que está na hora da gente voltar a aparecer novamente.